Oi, pessoal. Então, continuando, eu estava fazendo usando a metáfora da costureira. Assim como a costureira conhece, né, os pontos, os tipos de arremate, nós também, especialistas da linguagem, futuros professores vocês, precisam conhecer como que a linguagem se organiza em termos de estratégias, de recursos. Então, isso é leitura analítica. Eu compreendo como, por exemplo, um texto ele vai lançar mão de determinadas sequências de imagem, de determinadas metáforas, para poder, por exemplo, convencer alguém de alguma coisa. E aí, quando eu percebo que ele está lançando mão das metáforas, eu já estou fazendo análise. Se eu observo que aquele texto tem intertextos, ou seja, ele tem pedaços de textos de outras pessoas, mas não diz de quem é, também usado para convencer o outro, daí eu percebo a intertextualidade a serviço do convencimento, a serviço da persuasão. E assim eu vou, então, ficando hábil. Nós vamos criando habilidade de leitura analítica. E essa leitura analítica desemboca na leitura crítica, que é a leitura de mundo e dos gêneros textuais que circulam no nosso mundo, que estão a serviço de um projeto de dominação, estão a serviço de ideologias de opressão que divide o mundo entre os incluídos e os excluídos, os poucos incluídos e os muitos excluídos. Então, nesse sentido, a gente precisa falar de preconceito linguístico, a gente precisa falar desse nome norma culta, a gente precisa falar sobre a exclusão que muitas vezes a gente vivencia na nossa vida social a partir dos textos com relação às ideologias de poder e dominação. E tudo isso nós vamos, então, falar rapidamente nesse curso, é só uma introdução sobre cada uma dessas leituras, especialmente sobre a leitura crítica, porque a análise de discurso crítica e sociolinguística, que são as duas disciplinas, duas áreas, né, da linguística e podem ser disciplinas no nosso curso, são, que vão tratar desse tema. Então, continuando, a gente falou já das leituras ativas e das estratégias. Vamos passar para as estratégias, os fatores de textualidade da leitura analítica. Então, a gente tem os seguintes fatores de textualidade, o que faz um texto ser um texto: conhecimento linguístico, conhecimento prévio, conhecimento partilhado e intertextualidade. Vamos ver cada um desses tópicos. O que é conhecimento linguístico? É o básico. Eu preciso saber a língua que você fala e você saber a língua que eu estou falando. E no Brasil, num país que tem tanta diversidade linguística, às vezes a gente tem problemas de comunicação por causa dessas diversas formas de manifestação na língua. Então, mas de modo geral, a gente tem um vocabulário, organização de frases, coesão, a estrutura sintática de um texto, né? E nessa etapa, a gente precisa, então, nos dedicarmos ao aprimoramento do maior espectro de diversidade linguística que a gente possa ter, para a gente poder saber adequar a nossa linguagem para cada contexto social de forma crítica. Então, também questionando quando a gente percebe que tem dominação a partir da linguagem, tá? E a gente vai falar disso já já. Tem os conhecimentos prévios. Então, não adianta você falar com uma criança que não teve conhecimentos prévios de determinado assunto sobre um assunto avançado para ela, né? Alguma coisa, um acontecimento histórico, por exemplo, sobre a queda das Torres Gêmeas, você vai falar com alguém que ou não estudou isso na escola, não viveu isso porque não tinha nascido, fica complicado. Então, os conhecimentos prévios, eles são muito importantes para que um texto seja compreendido, né? E aí, às vezes, é muito bom você pegar, por exemplo, o autor do texto, a autora do texto, dar uma lidinha antes, qual é a linha de pesquisa daquela pessoa, o que ela traz, que livros ela já publicou, que artigos, onde ela trabalha, quantos anos tem, porque você traz um conhecimento, você se aproxima dessa pessoa, do texto que você está lendo. Isso também ajuda para minimizar aquela verticalidade exagerada, a assimetria em que o autor é soberano, o leitor é passivo. Não, vai lá, porque aquela pessoa é um ser humano comum, aquela pessoa começou como você, né? Um dia ela fez letras pela primeira vez, um dia ela fez a faculdade pela primeira, pela segunda vez, e hoje talvez ela tenha aí um nome importante numa área, e nem por isso significa que ela não possa ser questionada, né? Então é muito importante a gente trazer o diálogo para o centro da nossa vida. E o diálogo não é concordar.
O diálogo é poder discordar e poder conversar para chegar em lugares civilizados que seja para o bem geral, né? Mesmo na discordância. Então, esse é um outro ponto da leitura crítica. Vocês percebem que eu sempre vou puxando. O conhecimento partilhado é de que época é esse texto, quais eram os valores dessa sociedade, quais eram os conhecimentos daquela época, qual é a minha posição diante desse tema, ou ainda quais são as outras posições e outras abordagens para tratar esse tema. Então, aquela abordagem que está sendo trazida ali não é a única, né? Quais são as outras visões? É uma questão de ponto de vista. E assim os conhecimentos vão sendo partilhados. Né? Qual é o ponto de vista, por exemplo, de uma mulher negra para falar sobre racismo? É muito diferente de uma mulher branca como eu para falar de racismo. Embora o projeto contra-hegemônico possa ser o mesmo, o projeto da crítica possa ser a mesma, né, o mesmo, a defesa é a mesma. Mas os pontos de vista, os conhecimentos prévios dessa pessoa, conhecimentos partilhados que essa pessoa viveu, são únicos, né? Assim como os meus também, e assim por diante. A intertextualidade é essa capacidade que todos os textos têm de dialogar com outros. Então, segundo Bakhtin, que é um linguista russo muito importante na nossa área, ele fala o seguinte, que os textos, eles são cadeias de textos, na verdade, que não existe nem texto original, existe sempre a intertextualidade que movimenta a significação do texto, né? Então, são vozes, a intertextualidade evidencia o diálogo de um texto. Então, é preciso considerar que no texto, o que é textual e o que é contextual, né? E o que é intertextual também. E a intertextualidade é muito perigoso a gente cair para plágio quando a gente fala de intertextualidade. Como assim? Dentro do meio acadêmico, a gente tem várias estratégias que a gente utiliza para trazer as vozes dos outros autores, como, por exemplo, as citações diretas e indiretas. Eu posso dizer, segundo Angela Kleiman, a leitura é um processo sociocultural. Por exemplo, eu posso dizer, Angela Kleiman afirma que, dois pontos, abro aspas, a leitura é um processo sociocultural, fecho aspas. Por exemplo. Então, a gente tem maneiras de trazer as vozes dos outros autores e outras autoras para o nosso texto dentro do meio, no nosso ambiente acadêmico, na produção de textos na academia. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não copiar o texto sem a referência. Plágio é quando eu copio o texto do outro sem dar o devido crédito de autoria para esse outro outra, né? Então eu preciso das aspas, eu preciso das citações indiretas. Isso é muito sério, né? Porque plágio é crime e é muito importante a gente estar então com esse processo bem desperto em nós. Além disso, eu tenho essa série de orientações que pode me ajudar a ler um texto de forma analítica, ativa, e vocês vão ver mais à frente crítica. Primeiro, eu tenho que decodificar os signos, ou seja, eu tenho que ser alfabetizada. Eu tenho que interpretar as palavras, né? E também a gramática, eu tenho que saber se é um sujeito, se não é, mas não por causa do nome, mas para eu entender, por exemplo, uma frase que seja caiu casa Pedro. Não vou entender, né? A casa de Pedro caiu. Aí eu vou entender. Tem uma ordem, né? Tem um agrupamento de palavras também, blocos conceituais, né? Às vezes eu tenho os adjetivos que eu vou qualificando. Então, se eu estou fazendo uma resenha crítica, então na parte da minha parte que é crítica, eu tenho que criticar aquilo dali, aquele tema, uma dissertação. Eu tenho que trazer minha opinião. Eu preciso saber como que eu vou trazer isso, por exemplo, em blocos de adjetivos ou em blocos de argumentos, né? Quando eu leio um texto, já que a gente está falando de leitura, é muito importante eu perceber as palavras-chave do texto, né? Para isso, eu tenho a técnica da sublinha e a técnica do esquema, que vão ser assunto da unidade 4. Eu associo também algumas informações com as informações anteriores. E à medida que eu vou lendo o texto, é muito comum eu antecipar as informações. Eu mais ou menos sei onde o autor ou a autora vai chegar. Essas pequenas pistas que o leitor vai capturando são muito importantes para a leitura. Eu vou elaborando hipóteses, eu vou construindo inferências. Eu preciso também perceber o seguinte: se aquele texto traz intertextos que eu não entendo, eu preciso ir lá
ter intertexto do texto para entender. E para isso eu controlo a velocidade, né? E aqui é muito importante falar do controle da velocidade, porque eu tenho dois tipos de leitura, que é a leitura descendente e a leitura ascendente. A descendente é aquela leitura geral, né? E a ascendente é a leitura minuciosa, é a leitura que eu vou capturar devagarinho, no pequenininho, o que que o texto faz. E eu preciso, então, depois, ao final da leitura, avaliar o meu processo. Né? Será que eu compreendi? Qual foi o pedaço que eu não compreendi? Eu deixo uma dica com vocês, que é a seguinte, é muito valiosa. Se tem algum pedaço do texto que vocês enroscaram, não avança, pula aquele pedaço. Porque, às vezes, o próprio texto vai desfazer aquele pedaço, aquele trecho que foi escrito com uma certa complexidade. Isso é muito comum em textos acadêmicos. Às vezes vocês estão lendo um artigo científico ou um texto de crítica literária, de teoria da literatura ou da linguística, e vocês se deparam com um determinado pedaço que vocês não compreendem. Não se preocupem, não comecem a se julgar que vocês são péssimos leitores, nada disso. Muitas vezes o autor ali também pode ter se emaranhado. O próprio autor, a própria autora pode ter feito ali um parágrafo com uma escrita truncada, uma sintaxe truncada. Não tome para você o problema. Simplesmente deixe fluir. Continue a sua leitura até o fim do texto. É só a primeira leitura. Essa leitura geral que a gente faz é uma leitura descendente. É como se você descesse o texto para dentro de você. Você deixa aquele texto descer para os seus pés. Então, lembra de descendente, é uma leitura geral, tá? Você só desce o texto. É como se você engoliu o texto. Depois, você volta no texto para estudar. E aí sim, é uma leitura ascendente. Por que que a gente chama assim? Porque você vai parágrafo por parágrafo, você vai trecho por trecho, você vai minuciosamente ascendendo a sua compreensão, né? Pensando na ascendência e da compreensão. Esses dois termos são bem importantes para falar de leitura. E há procedimentos de hierarquização da leitura. Então, por exemplo, essa leitura descendente, eu olho primeiro o título e todos os subtítulos. É um tipo de leitura descendente. Eu olho as ilustrações, eu vejo se tem algum parágrafo em negrito, se tem sublinhado. E ali eu já posso ver umas palavras-chave do texto. Ah, esse autor, essa autora vai falar disso, disso e disso, né? Depois, aí sim, eu vou começando na leitura ascendente, eu vou sublinhando as coisas mais importantes, eu vou relacionando ideias, eu decido se eu vou consultar o dicionário porque tem palavra que eu não entendo, e tudo isso faz parte do procedimento de leitura, né? E também a gente tem como fazer um diálogo com o texto para compreender o texto, é construir paráfrases mentais, paráfrase a gente vai trabalhar na unidade 4, mas eu já vou adiantar, que é você falar com suas próprias palavras o que você está entendendo. Você pode fazer isso dentro da sua mente. Você lê um parágrafo, está difícil, lê de novo, e aí você fala para você mesmo, eu entendi isso, isso e isso. Né? Então é bem legal. Substituir itens complexos por sinônimos familiares também. Às vezes o autor usa um item complexo, risca e coloca em cima o significado, um sinônimo, né? Então é muito bacana. Além disso, a gente também trabalha com a questão da coerência. O que é a coerência textual? É a gente perceber esse gênero, para começar, né? E ativar esses conhecimentos prévios do que eu sei daquele gênero, por exemplo, notícia, e usar esses conhecimentos prévios para entender aquele texto, né? Então, a notícia tem sempre uma manchete, tem um espaço-tempo, tem um acontecimento e tem vozes. Ou é um especialista, ou é a própria pessoa que está envolvida na notícia, ou é a polícia, e aí a gente observa que vozes estão incluídas ou excluídas, é muito importante também. Um leitor maduro tem alguns procedimentos que ele toma, né, uma leitora, um leitor, para poder assumir como parte do seu repertório de leitura. Ele primeiro percebe assim, para que eu estou lendo esse texto? Que objetivo pessoal que eu tenho com esse texto, né? Então, com esse objetivo em mente, ela vai decidir o controle da velocidade, se a leitura vai ser descendente ou não. Às vezes é um jornal de domingo, eu vou ler uma leitura ascendente? Não, eu vou ler descendente, eu vou só engolir aquele texto, ou não, porque às vezes a gente nem engole, né? A gente só faz a leitura descendente para criticar, para exatamente não engolir, né? Eu vou controlar também conscientemente essa atividade mental, o trajeto, o ritmo, a velocidade, vou detectar erros do processo. Lembra do protocolo de leitura?
Que parte que não